Previsão de que o preço do litro da gasolina diminuiria até 5 centavos nas bombas a partir de hoje. Previsão, só que isso ainda não se confirmou. E é bem provável que nem se confirme. É engraçado porque quando é para o preço cair, não cai. Quando é para subir, é rapidinho, né? O Sindicato dos Donos de Postos de Gasolina diz que se tiver uma redução, deve ser de apenas 1 centavo aqui em São Paulo. Vamos ao vivo falar com a Ana Paula Campos, que deu uma circulada pelos postos da capital. E aí, Ana Paula, gasolina mais barata, você achou em algum lugar? Boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde. Achamos nada, Tralli. Estamos circulando desde cedo, passamos por alguns postos na Zona Sul, agora a gente está aqui na Avenida Sumaré, na Zona Oeste, e por enquanto nada de gasolina reajustada para baixo, não. Aqui nesse posto onde a gente está, por exemplo, o litro da gasolina está saindo por R$ 3,80. Conversei com o dono e ele me disse que não vê a hora do preço da gasolina baixar porque tem muita gente segurando essa despesa, evitando circular demais com o carro para dar uma aliviada no orçamento, já que a gasolina está tão cara. A verdade é que os postos de gasolina, eles reforçam o estoque para o final de semana. Então, essa gasolina com um preço novo deve chegar a partir de hoje à noite. Só para a gente lembrar, na sexta-feira, a Petrobras anunciou a primeira redução nos preços dos combustíveis desde 2009. E a expectativa era de uma redução de 5 centavos na bomba, no preço da gasolina e no preço do diesel. Só que o Sindicato dos Donos dos Postos de Combustíveis fez as contas e chegou à conclusão que a gente não deve sentir quase nada disso, porque houve um aumento do preço do etanol, que é misturado à gasolina, na proporção de 27%. O etanol, na última semana, ficou 6 centavos mais caro o litro. E aí, juntando aí com outro aumento de impostos que houve, isso deve acabar com esse nosso descontinho na gasolina, que deve ser de, no máximo, 1 centavo por litro. A gente conversou hoje cedo com o pessoal que já acordou, começou a semana enchendo o tanque de combustível do carro e, olha, muita gente nem esperou, não, para ver se essa queda, esse desconto ia vir mesmo e acabou enchendo o tanque logo cedo, Tralli. Vamos ver a reportagem. A expectativa era de um desconto, mas a realidade... Encontrou o preço mais baixo hoje? Infelizmente, ainda não. No posto onde o Samuel sempre abastece o carro, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, a gasolina com o preço novo ainda não chegou. E ele acha que não vale a pena esperar para encher o tanque. O custo para vir até aqui e encher o tanque pela diferença dos centavos, às vezes não compensa, né? Nesse posto, na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, o preço também não caiu. O dono diz que é porque ainda tem estoque. Cliente fiel, o seu Osmar está torcendo para que a nova remessa venha mais barata. Na situação que nós estamos no país, falar que diminui, mesmo que seja mínimo, é graça de Deus, porque não é possível. Na sexta-feira, a Petrobras reduziu em 3,2% o preço da gasolina na refinaria. A expectativa era de um desconto na bomba de 5 centavos por litro. Mas o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis diz que com o aumento do preço do etanol, que é misturado na gasolina, essa redução deve ser só de 1 centavo. O etanol anidro, que é o que vai na gasolina em 27%, subiu só do dia 10 para o dia 14, 6 centavos. Além disso, temos aumento de imposto, né? Então, realmente não vejo muita condição de chegar no que o governo está falando dos 5 centavos. Uma frustração para o Luiz, que gasta R$ 800 por mês só com combustível, para o carro dele e para o da esposa. Ela trabalha em outro lugar, então tem filho pequeno, tem escola, não tem jeito. Tá aí, a Petrobras também reduziu o preço do litro do diesel em 2,7%. Como não vai etanol no diesel, o Sindicato dos Postos diz que nesse caso sim, a queda no preço do diesel pode chegar aí a 5 centavos o litro. Mara Luque, tudo bem, Mara? Tudo. Boa tarde. E você? Tudo na paz? Tudo. Fico revoltado com essas coisas, Mara, porque, ó, eu vi. Na verdade, a Petrobras... Viram, mas ele fazia cara feia aqui. Se não fossem esses escândalos todos aí com a Petrobras e tudo mais, já era para essa gasolina estar bem mais barata há muito mais tempo. Essa é real, é ou não é? Porque o preço do barril lá fora não para de cair. Exatamente. E aqui a gasolina, ó,
Lá em cima. O preço caiu bastante e não tinha repasse. Porque lá atrás, quando o preço do petróleo estava alto, ela também não aumentava. Por quê? Porque esse preço, o preço do combustível, é muito importante para a economia, porque ele impacta diretamente a inflação. Em tudo, né, Mara? Não só, exatamente, tudo, né? não só o nosso combustível que a gente usa, né, mas também para o transporte de alimentos, enfim, para uma série de outras coisas. É um insumo importante, é um preço importante na composição do índice de inflação. Então, agora, Trali, a gente tem... A Petrobras, ela anunciou que a política de preço dela agora vai ser o seguinte, ela vai acompanhar o preço internacional. Ela vai ser realista, né? Exatamente. Então, agora o petróleo está em queda, baixou o preço. Vamos ver se na alta do petróleo os postos também vão demorar a repassar a alta, né? Vamos ver, não, né? Mara. Então, assim, Rapidinho. a gente tem que pesquisar, falar, questionar, fazer a concorrência funcionar entre esses postos, porque o preço do combustível ele vai acompanhar o preço internacional. Então, ele vai oscilar. Ele está caindo agora, mas pode aumentar a qualquer momento se esse preço internacional aumentar. E aí vamos ver se vai demorar, né? Não, e aí você vê que essa equação perversa, né? Porque agora cada vez mais tem álcool na gasolina, né? Então você baixa a gasolina, mas o álcool sobe e fica essa lambança, você não sabe quem está falando a verdade em relação ao preço real das coisas, né? Nesses casos, a concorrência costuma funcionar. A gente viu na reportagem, né, clientes fiéis a determinados postos e tal. Então, vai lá, conversa. Sou fiel aqui, então quero ver como é que vai ser. Tem que ir atrás, né, Mara? Vai fazer o quê? Bom, tem muitos assuntos aí relacionados à economia popular, né? Aquilo que mexe com o nosso bolso. Toda semana as coisas vêm aqui pra gente, pra você. A gente separou alguns temas interessantes que são os seguintes, ó. Em relação a financiamento imobiliário, muita gente preocupada com relação aos custos, né? Vale a pena, por exemplo, Mara, você vender um terreno que está parado, sem utilização e tal, para conseguir pagar um empréstimo? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Vender um terreno, vender um imóvel, enfim, alguém que tem algum ativo, algum imóvel ali parado e tem uma dívida, né? Que pode ser a dívida imobiliária ou qualquer outra. Olha só, o terreno não rende juros. Então, você não recebe juro nenhum. Agora, o empréstimo custa juros. Então, você tem que desembolsar o juro. Então, vale a pena, sim. Vale a pena você desfazer desse terreno, desse imóvel e quitar a dívida que você tem. Por quê? Porque você não está recebendo nada e está pagando. Bom, a inflação está caindo, tem uma expectativa enorme de que os juros também caiam. E aí as pessoas já ficam se perguntando, onde é que eu boto aquele dinheirinho que está sobrando? Quer ver? Ó? Tem aí, próxima nossa, é exatamente em relação a essa questão. Como fazer para guardar aquele dinheirinho e fazer com que ele renda mais, Mara? Então, o juro está caindo. Aí, olha ela aqui. Como é que eu escolho um investimento? O juro está caindo, mas ele ainda é muito alto. A taxa de juros no Brasil ela ainda é muito alta. Agora, nessa classe de ativo, de juros, de renda fixa, mesmo dentro dela, você vai achar diferentes taxas de acordo com o risco, de acordo com o prazo. Então, você tem o menor risco, que é o Tesouro Direto. Depois vai vir CDB de banco, por exemplo, dos bancos grandes, eles têm que pagar uma taxa de juro maior do que o Tesouro Direto. Por quê? Porque o risco é maior. Então, a gente já falou aqui do Poupa Brasil, poupabrasil.com.br, você entra lá e você vai ver, né, bancos maiores, bancos menores, Tesouro Direto, você vai comparar e você vai ver que mesmo dentro desta classe de ativos, que é a renda fixa, você vai encontrar taxas diferentes de juros. E o juro está caindo, mas o juro no Brasil ainda é muito alto. Ainda são escandalosos, essa é real. Você falou em Tesouro Direto, é uma dúvida de muita gente. Como aplicar no Tesouro Direto? Ainda está valendo a pena, Mara? Claro, Tesouro Direto é tesourodireto.gov.br. É uma dúvida também que a gente recebe sempre aqui, a gente
juntou aqui várias dúvidas para tentar atender todo mundo de uma só vez. Então, o Tesouro Direto, entra lá no site do Tesouro. O que é o Tesouro Direto? Você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, a sua garantia é o Tesouro Nacional, que é considerado o menor risco que existe, o menor risco de crédito. E dentro do Tesouro Direto, você vai encontrar taxas diferentes, que vão variar de acordo com o quê? Com o prazo de cada um dos títulos, a característica de cada um dos títulos. Para cada tipo de aplicação, para cada prazo de investimentos que você tem, você vai encontrar um título adequado. As taxas ainda são muito altas, você tem taxas acima da inflação ainda muito interessantes, vale a pena você travar ali um dinheirinho. E é como você sempre diz, né? Você tem que ver o que você vai fazer com a grana lá na frente para ver exatamente onde você vai botar ela, né? Isso é super importante. Se vai usar daqui a 1 ano, 2 anos, se pode deixar mais tempo, aí você consegue juros maiores, Exatamente. né? Você vê como eu aprendo com você aqui? Sou um você bom é um aluno, Mara muito Luque. aplicado. Eu sou aplicadíssimo. E hoje generoso, olha só. Você tem perguntas para Mara Luque? Manda aqui pra gente, faz um vídeo, você se grava, a gente quer te ver aqui na SPTV, né? Tira a sua dúvida, pode ser pelo WhatsApp, ó. O número tá aí, ó, 942004444. Também pode ser por e-mail, pelo G1, enfim. Só não esquece de botar a hashtag economia, porque a gente recebe mais rapidinho e já sabe que é pra Mara.